Olá, estamos aqui com o Sr. Natalino. Ele vai nos contar um pouco sobre a história e como que era o município de Pérola do Oeste, região situada no sudoeste do Paraná, com um clima subtropical, uma extensão aproximadamente de 205 quilômetros e 580 quilômetros quadrados. A base da economia é a pecuária, comércio e agricultura. Podemos começar. Então, o senhor podia nos relatar sobre a origem do nome da cidade? Sábado à tarde, o engenheiro, o agrimensor que fazia a medição de terras aqui no município de Pérola do Oeste naquela data. E ele estava lá no bar do Português e, olhando pela janela, contemplou a natureza, os montes e falou assim: mas isso parece até uma pérola. E aí havia alguém lá que escutou esse falar e gravou. Gravou na memória. E sugeriu esse nome para os principais moradores do lugar. Quando foi para emancipar o município, sugeriram o nome de Pérola do Oeste. O primeiro prefeito. Então, o primeiro prefeito foi o senhor Ernesto Tonini. Eram 9 vereadores. Na época, continua até hoje 9 vereadores. É bom ressaltar que naquela época os vereadores não recebiam vencimentos. Trabalhavam gratuitamente para o município. Faziam as reuniões uma vez por mês. Aí que tal se fosse assim hoje também? É verdade. Pois é, e sobre a educação, o senhor foi um dos primeiros professores aqui do município, né? Dos professores que trabalhavam, era o único homem. Dificuldade imensa, tanto no vencimento, no pagamento dos professores, quanto a comunicação, com referência a material didático, também uma dificuldade muito grande. Aos poucos foi melhorando. Como que eram os alunos, assim, dentro de sala de aula? Se, digamos, eles desobedecessem, fizessem alguma coisa assim diferente, as punições, como que eram? Na época, o sistema de ensino era um pouco diferente de hoje, ou talvez bastante diferente. Punição, os professores tinham uma autonomia assim de, como é que eu vou dizer, de julgar. Se esse aluno merece um castigo físico, uma suspensão, expulsão, que eu lembro, não havia. Não aconteceu expulsão durante o tempo que eu trabalhei. Houve suspensão pesada, mas mais tarde, bem mais tarde, quando já funcionava aqui a aula de 5ª a 8ª série. É que havia muitos habitantes no município de Pérola do Oeste. Bem no começo não tanto, mas já no ano de 1970, a população de Pérola do Oeste era de 27, passava de 27 mil habitantes. E o número de eleitores era 11 mil. Havia 11 mil eleitores. Então, vê bem, para hoje não ter 11 mil habitantes. Pois é, hoje, tipo, bem menos habitantes. Sim. Aproximadamente, acho que 7.000 e
e 46, segundo os dados do IBGE em 2007, né? Agora está beirando a casa de 8.000 habitantes. Houve uma temporada de êxodo rural. Esse êxodo rural aconteceu devido de os agricultores procurarem outros lugares para trabalhar. Bahia foi um lugar onde foram muitos habitantes de Pérola do Oeste. Mato Grosso e Paraguai. Se deslocavam daqui em busca de novas terras. Novas terras, melhores terras. Eu lembro que num ano assinei 750 transferências. 750 transferências de alunos municipais que foram para essas regiões citadas. Ora, se fosse para cada aluno, com certeza ia o pai, a mãe e os irmãos. Exato. Então, veja bem, a população familiar na época era de, dá para se dizer, 5 habitantes por família, 5 familiares. Então, para cada um correspondia mais 4. Pois é. De 700, multiplica por 4, para 2.800. Isso em um ano. Saíram do município de Pérola do Oeste. Eles vieram de caminhão até Santo Antônio. De Santo Antônio para cá eles puxaram de carroça as mudanças. Até na Pérola, daí ele acampou ali, teve um acampamento na Pérola. E da Pérola até aqui ele fez uma picada. Fez uma picada e construiu esse rancho que vocês estão vendo nessa foto. Construiu esse rancho. Eu nasci em Pérola do Oeste. E daí com 2 anos de idade, não tinha bem 2 anos ainda, eu vim morar nesse rancho aqui. E que nem essa picada, estrada que eles fizeram para chegar até aqui, como que era feita? Era essa picada de pérola até nessa terra aqui, o meu pai fez a facão, foice. E daí esse rancho aqui é tudo feito de madeira lascada. Era um marfim, o guatambu que falam hoje. Tudo lascado com cunha e machado. E a tabuinha, e também coberto de tabuinha lascada. As madeiras ceradas de sirope. Tudo feito com sirope. E que nem assim... As estradas, eles faziam assim, elas eram estrada mais larga ou faziam mais trilha para eles cruzar? As estradas, daí devagarzinho, né, quando foram aumentando ela, eram feitas da largura de uma caroça só. Da caroça. E aí depois, com o tempo, essas estradas, então os colonos que vieram para cá, que tinham uns quantos colonos aqui, que era o Tacílio, o Nestor, Tacílio Freitas, o Juca do Mônica, então eles se uniam, toda a vizinhança, e faziam enxada com picão, picareta, enxada, pá, e faziam uma estradinha bem feitinha. Que daí então começava a cruzar de caroça. Caroça, o transporte que utilizavam na época. E que nem os comércios na época, como que eram? Os comércios, depois começou a ter umas bodeguinhas pequenas, né? O comércio era bem complicado, não tinha assim, para ir no moinho, por exemplo, o primeiro moinho era lá em Santo Antônio, para ter uma farinha de milho, não tinha aqui. Depois logo começou a ter um moinho aqui também. Eu comecei a ir na escola já, ia a pé até na Pérola, na escola. Ia a pé, ia de pé no chão,
e levava o chinelo na mão, lá na escola a gente lavava o pé da gente e entrava na sala. E as aulas, como que era o professor? Assim? O professor era muito bravo, bravos, batiam na gente. A gente tinha que levar a vara junto, principalmente vara de marmelo, né? Quando a gente fazia arte, a gente mesmo apanhava com a vara da gente. Apanhava mesmo. As unhas, tinha que mostrar as unhas para o professor, estavam sujas, eles batiam as unhas da gente com a régua, um pedaço de régua que eles faziam em casa. Dava-lhe pau, gente. Mas a gente era muito ruim também, ruim mesmo. Era muito ruim. Não era igual hoje. Hoje, se fosse todo mundo ruim igual aquela vez, matava o professor, eu acho.